Abra comigo Lucas capítulo 4, versículo 1. O tema da nossa palavra de hoje é Vencendo o Deserto. Você vai dizer assim, hoje tu sai do deserto. Diga para você mesmo assim, diga, hoje tu sai do deserto. Amém, glória a Deus. Deserto é um tema muito abordado no meio cristão, sabia? É muito pregado. Ah, o deserto, vitória no deserto. Então eu tirei. Cadê? Hahaha, piadinha pastoral. Quero ver ele fazer igual. Diz assim, Lucas capítulo 1, vamos de Bíblia, meu Deus. Lucas capítulo 1, 4, versículo 1 diz: Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados os dias teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, manda esta pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. E disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos, porque foi-me entregue, e dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Jesus respondeu mais uma vez: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, então lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. Então voltou Jesus para a Galileia no poder do Espírito Santo, e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Jesus, após ser batizado por João Batista, ter o seu batismo nas águas para que se cumprisse toda a justiça, a Bíblia diz que ele foi direcionado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Um serviço específico. Diz assim, o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe, toda Canaã, ela tem um deserto como porta de entrada. Toda bênção tem como porta de entrada uma dificuldade. A diferença é que o deserto ele é um lugar de passagem para os cristãos e não um lugar de estadia, de moradia. O deserto é um lugar onde a gente passa. Todo crente precisa passar pelo deserto. Precisa ser aperfeiçoado no deserto. Por quê? Porque deserto é lugar de aperfeiçoamento. Lugar onde as pessoas são afinadas pela provação da sua fé. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7 diz: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, embora aprovada pelo fogo, redunde para louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, de 2 ao 4, também diz: meus irmãos, tende por motivo grande alegria por passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tendo a sua obra perfeita, para que vocês sejam perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. A prova da sua fé te levará a um nível de completude, de plenitude, de aperfeiçoamento, para que você não tenha falta de nada. E o que acontece é que a aprovação, ela tem um propósito. A aprovação. Ninguém faz uma prova para ser reprovado. Então, toda vez que nós somos provados, Deus está nos dando a capacidade e a habilidade de evolução. Amém? Amém. Todo mundo ligado aí? Todo mundo vivo? Amém. Amém, Gabriel? Está vivo? Ai. Então o que acontece?
Acontece que, quando nós vamos ao deserto, Deus está falando o seguinte, olha, prepara que nós vamos atravessar uma estação. Nós vamos atravessar um momento. Mas o que é importante é não só como eu entro no deserto, mas é importante como eu saio do deserto. Porque fases, momentos difíceis, provações, tentações, todo mundo passa. Eu posso falar uma coisa muito espiritual nessa noite? Se você passou por uma fase difícil, se você passou por um deserto, prepare-se, vem mais um. Oh, droga. Por quê? Qual é o nome disso? Vida. Vida é assim. A gente vence um, vem outro. Vence um, vem outro. Não tem aquela piadinha do leão? É isso. Todo dia tem um, todo dia tem outro. Ah, hoje você está numa guerra na finanças. Beleza, tá latindo no cachorro. Tá latindo no tá latindo no quintal para economizar cachorro. Tá difícil, não sei o que, tal. E aí você se guarda, não sei o que. Aquela coisa que você chupa a balinha e põe no congelador para chupar amanhã de novo. Tá difícil pra caramba. E tal. E pá, beleza. E Deus abre a porta. Pá, prosperou, beleza. Aí amanhã... acontece uma treta na saúde, lá vai, aí malha, tal, dieta, não sei o que, tal, remédio, se cuida, pá, não sei o que, aí passa. Aí amanhã, um relacionamento, aí amanhã, não sei o que. Sabe, as fases e as dificuldades fazem parte da nossa vida. Normal. Ah, pastor, eu estou passando muita luta. Oh, seja bem-vindo ao clube. É nós, bate aqui. Tamo junto. Mas o que acontece é que o que faz a diferença é de como nós saímos do outro lado desse deserto. Porque precisamos aprender a viver princípios, porque é os princípios que nos fazem atravessar o deserto. Se eu, no deserto, começo a quebrar princípios, o que acontece é que eu faço do deserto não passagem, mas sim moradia. Eu começo então a habitar no deserto. Eu começo então a viver sempre naquela estação. Então, pense e repense muito. Se existe alguma repetitividade na sua vida, se existe algo que está num loop infinito, uma roda de rato que não para, é aquela coisa o tempo todo, deixa eu te falar, repense os princípios. Ah, pastor, eu estou sempre sem dinheiro. Cara, será que você não precisa de uma reorganização financeira? Será que você precisa de uma readequação de padrão? Será que você não tem vícios financeiros, sobrecargas, mentalidade escassa, que é aquela coisa que vícios, né? Tem vícios financeiros, vício de comprar. Tem gente que não consegue passar um mês sem comprar nada, né? O espírito maligno chamado carrinho da Shopee está sempre cheio lá, e a pessoa compra. Cara, isso é vício. Vício, às vezes não precisa, mas está comprando. E aí o que acontece? Eu tenho um testemunho, assim, um testemunho não. A história de alguém, né, que a gente já está há muitos anos no ministério, conversa com muita gente, tudo, e a gente vê muitas pessoas assim. Tinha um discípulo nosso, eles ganhavam extremamente bem. E aí, bem mesmo, papo de 5 contos, 6 contos, assim, por mês, a gente dizia, nossa, cara, ganha razoavelmente bem. Não é rico, mas não vive apertado, pelo amor de Deus. Mas vivia apertado. E aí a gente foi ver. Chamei ele no discipulado, falei, cara, tipo assim, eu recebo muito menos que você, mas às vezes eu te ajudo, cara. Assim, não que eu não quero te ajudar, mas o que está acontecendo, né, cara? Aí ele foi dizer, não, pastor, eu estou endividado para a glória de Deus. Falei, está sustentando missionário? Como é que é? Ele falou, não, é porque todo fim de culto, aí eu vou na comunhão com a galera. E aí é cartão de crédito e tal, sabe, que tem que usar, né? Aí eu falei, peraí, vamos lá. Com quem tu está indo? Ah, eu estou indo com fulano de tal. Um advogado, 2 médicos e um policial. Era a galera dele. Aí ele ia para um restaurante chamado Madeiro, lá em Belém. Madeiro, não sei se você conhece, é bem chique. Quando não, era o Roxy Bar. E era um restaurante também muito chique. E uma janta, em média, de 300 a 400 reais por noite. Assim. Ele, a esposa e tal, né? Aí eu fiquei assim, cara, mas e o espetinho de gato? E o X-podrão? Cara, eu acho que é readequação de padrão, entende? Porque
o deserto, ele precisa que a gente pare e repense atitudes. Repense atitudes. Hoje na mesa a gente falou algo assim, de alguém que de repente está andando de um carro muito chique e tudo, mas não tem dinheiro para sustentar esse carro. Então isso é padrões que podem te quebrar financeiramente. Por exemplo, pastor, eu sempre sofro com relacionamento. Será que você não está buscando relacionamento fora da vontade de Deus? Será que a sua expectativa, e aí, deixa eu te dar uma paradinha aqui para relacionamento. Por que muita gente se frustra com relacionamento? Porque elas buscam em uma pessoa uma realização e um preenchimento de um lugar que só Deus pode preencher. Então não tem boca no mundo, não tem gente cheirosa no mundo que vai preencher um vazio que foi feito para Deus preencher. Então, haja jogar relacionamento para dentro e não vai preencher um vazio que precisa de Deus. Então, a gente precisa rever algumas coisas. O ser humano nunca vai te realizar completamente. Por mais maravilhoso, maravilhosa que seja, por mais xablau que seja, não vai preencher um lugar que foi feito para o Senhor. O pastor Lucinho diz uma frase que eu gosto muito, ele fala assim: não adianta você querer ter um caso de amor com alguém sem ter um profundo relacionamento com o seu Criador. Não vai dar certo. Então, o deserto é um lugar onde tudo ao redor some e o foco é seu coração. Por isso que é deserto. Somem os amigos, somem dinheiro, somem satisfação, e a pessoa pensa que está com ansiedade, pensa que está com depressão, pensa que está em tudo isso, mas muitas vezes é Deus te empurrando para um lugar onde a dor se torna didática, onde a dor se torna ensino. Porque se tem uma coisa que a gente sabe aprender é apanhando. Quantas vezes a tua mãe falou, não pega aí. Não faz. Aí ela pegou a sandália. Pá! Aí pronto. Aprendi, né? Para fazer. Eu lembro da minha filha, ela foi na casa da tia dela e tinha um matumado, um fio descascado. Aí eu cheguei, peguei, acho que ela tinha quantos anos? 2, 3 aninhos, né, amor? Aí eu cheguei e falei, Vivi, presta atenção. Tá vendo aqui? Não toca aqui, que dá choque. A neném vai ficar se tremendo, não sei o quê. Ela olhava assim e dizia, tá, pai, neném não vai tocar. Aí eu antes de sair falei, Vivi, vem cá, não toque aqui. Aí acho que umas 4 vezes eu falei para ela, beleza. Aí eu saí com ela para resolver as coisas, quando eu voltei ela estava assim, papai. Falei, que foi? Neném desobedeceu. Falei, foi, neném? E aí? Ficou assim, ó. Eu falei, e aí, neném? Aprendeu. Então, às vezes, a dor é didática. Às vezes, aquilo que sofremos nos faz aprender algumas coisas. Então, olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Diz, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar, te provar, para saber o que estavas no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deuteronômio 8, 2. Agora, vamos meditar juntos e pensar, como que Deus te leva para um deserto para te provar, para te humilhar, para Ele saber o que está no teu coração? Não faz sentido. Deus sabe. Mas por que Ele fez isso? Que você saiba o que está no teu coração. Para que venha para fora o seu eu verdadeiro. Sabe aquele rio que você chega e olha, água calma, clara, tudo certinho, espera dar uma chuva, uma tempestade, uns raios, aquela água sacudir, então tudo que vai estar no fundo escondido daquele rio vai subir. Se tiver cobra, bicho, folha, lama, tudo vai subir, tudo vai aparecer. Essa é a função das provações na nossa vida. Começar a te chacoalhar por dentro. Para quê? Para que você saiba como está o seu coração. Para que você tenha a revelação de como está. Então, Jesus foi tentado em 3 áreas específicas lá no deserto pelo diabo. Eu quero falar dessas 3 áreas e nós vamos orar.
Primeira área, o Sete Pele falou. O diabo falou, transforme pedras em pães. Escute, nem toda prosperidade vem de Deus. Nem tudo aquilo que a gente vê de bênção pode vir do Senhor. Entenda como Deus age, para você entender o que está acontecendo aqui. Tinha um imposto a ser pago. Jesus então olha para Pedro e diz, Pedro, vai em tal lugar, pesca na boca do peixe, vai ter uma moeda, paga o imposto por mim e por ti. O que isso mostra para a gente? Deus, então, Jesus, gerou uma oportunidade para Pedro ter um ganho e assim cumprir aquilo que teria que ser cumprido. Ao contrário do que diz muita gente, eu já vi uma vez o cara orando assim, o teu nome vai sumir do SPC, aleluia. Aquele banco vai apagar o teu nome da lista de devedor. Cara, essa não parece uma ação de Deus. Mais provável que Deus te prospere para você quitar as suas dívidas. É mais provável que Deus te dê condições de você ir lá e honrar os seus compromissos. Então, o que acontece nesse sentido é justamente isso, é transformar pedras em pães. Parece ser algo ilusão, assim, ilusório. E a ilusão, ela é uma das maiores armas de Satanás. Ele pinta um quadro, ele faz você enxergar algo de tão maravilhoso, de tão bonito, mas tem cara de pão, mas é pedra. Parece com pão, mas é pedra. Ao morder, é quebrar seus dentes, vai fazer mal para o seu estômago, vai ser ruim de digerir, porque a aparência é boa, mas ao engolir aquilo, é difícil demais. Então, o que acontece é que ele estava apelando, Satanás, para uma necessidade temporal, provisória, para que Jesus quebrasse um princípio eterno. Entenda isso. Uma necessidade temporal para que quebrasse um princípio eterno. Então, escute isso, em nome de Jesus. O deserto não te dá prerrogativas para quebrar princípios. O deserto, a dificuldade, não te dá um malear do coração de Deus para que você peque e quebre princípios. Ah, não é porque eu estou com fome que eu vou roubar pão. Não é porque eu estou com uma necessidade financeira que eu vou quebrar princípios financeiros para ter dinheiro. E isso é transformar pedras em pães. Sabe, não é porque eu tenho carências emocionais, então que eu vou quebrar princípios de relacionamento. Vou me envolver com alguém que não é cristão. Vou ter sexo antes da aliança de casamento. Vou começar a viver relacionamentos que não conduzem com os princípios do Senhor só por causa de uma carência pessoal. Porque eu estou num deserto emocional e aí eu vou fazer aquilo. Ai, Deus entende, porque sabe que eu estou sofrendo. Se tem um princípio inegociável diante de Deus é a santidade. A tua libido não quebra o princípio da santidade. Deus não vai negociar. Deserto é deserto, pecado é pecado, e a palavra não será negociada a despeito dos seus sentimentos no deserto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vós abstenhais da prostituição, e que cada um de vocês saiba possuir o vosso corpo em santidade e honra. E isso não vai mudar por causa dos nossos sentimentos. Isso não vai mudar porque eu estou sentindo falta. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai à vontade de Deus. Então, eu preciso reduzir a minha vontade. Paulo disse, esmurro o meu corpo para que, tendo eu feito a vontade de Deus, não seja reprovado. Então, o que ele está dizendo? Eu estou me colocando num lugar de obediência, mesmo estando num deserto. Mesmo estando num período difícil. Mesmo estando passando por dificuldades. Eu estou sem tempo. Não é por causa disso que eu vou baixar a minha vida espiritual, orar menos, buscar menos. Eu estou sem dinheiro. Isso é difícil. Mas não é por causa disso que você vai deixar de ser um contribuinte generoso.
Teve tanta coisa que Jesus não teve e deu. Jesus ofereceu uma amizade que ele não teve. Jesus ofereceu uma cura que ele não recebeu. Jesus ofereceu uma vida que ele não teve. Sofreu, homem de dor, mas por isso ele se entregou. E aí no final, a Bíblia diz que o Espírito de Deus o ressuscitou. Ele entra no deserto, cheio do Espírito Santo. Mas ele sai no deserto, debaixo do poder do Espírito Santo. Segunda coisa, o diabo fez uma proposta a Jesus. Então ele oferece a glória desse mundo. Então ele dá a Jesus, ele proporciona, olha que coisa louca. Ele proporciona a Jesus uma experiência. A Bíblia diz que ele mostra para Jesus num relance todos os reinos desse mundo. Então, como naquele tempo não tinha internet, com certeza foi uma experiência espiritual. Não tinha como ele ver todos os reinos do mundo, pelo menos naquela estação. E aí, essa experiência, ele começa a tentar Jesus a dizer assim, ó, posso te dar toda a glória desses reinos aqui. Porque a mim foi entregue, eu dou a quem eu quiser. Eu entrego a quem eu quiser. E sabe o que é interessante? Sabe que nem sempre a glória do mundo são cargos elevados de dinheiro? Nem sempre a glória do mundo está em você se tornar alguém famoso, grande e dominar tudo. Às vezes a glória do mundo está em uma experiência com o mundo. Às vezes a glória do mundo é você saiu uma vez com uma pessoa e pensou assim, nossa, que coisa maravilhosa. Eu lembro que eu discipulei um filho de crente, filho de pastor. E esse cara, ele deixou de ir num culto. Um culto. Nunca faltou culto. Menino crente. Nunca faltou culto. Aí ele faltou um culto. E aí ele foi jogar um vôlei com o pessoal. Ele jogava vôlei quase que profissional. E no fim do vôlei, ele provou um copo de caipirinha. Um copo. Um culto, um copo. Uma experiência. Meses depois, no discipulado ele estava assumindo para mim que estava num relacionamento homoafetivo com aquele cara que lhe deu a experiência de um copo. Ah, pastor, isso é extremo. É claro. Claro que eu estou usando exageros para que você entenda que um churrasco, uma amizade, um novo ciclo de amizade, uma experiência pode te levar a se encantar pela glória de um mundo que Deus não te quer inserido. Pode te levar a se apaixonar por um mundo, por um sistema, por um ambiente que Deus não te quer dentro. E agora, e o que Jesus, ele responde a Satanás? Ele fala, escrito está, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Preste atenção, aquilo que você inverte seu tempo, aquilo que você inverte o seu recurso e aquilo que você vislumbra com seus olhos, isso é o teu culto. Isso é o teu lugar de adoração. Vou repetir, aquilo que você inverte o seu tempo, aquilo que você inverte o seu recurso e aquilo que você vislumbra com seus olhos, isso é o teu culto. No Salmo 115, ao escrever o Salmo, o salmista diz, os ídolos têm olhos, mas não vê, têm boca, mas não fala, têm ouvidos, mas não ouve, têm mãos, mas não apalpa. Torne-se iguais a eles, a todos aqueles que o adoram e os confeccionam. Aquilo que você adora se parece. Aquilo que você se expõe, você começa a se parecer. Então, se você quer ter um caráter de Cristo, quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, transformado pela palavra de Deus, você precisa se expor à glória de Deus. Então, quando você está tendo experiências com o mundo, você vai se parecer com quem? Com o mundo que você está incluso.
Então Jesus, ao ser confrontado com isso, Jesus fala assim, olha, deixa eu te falar, meu irmão, só o Senhor adorarás, eu não vou me prostrar a essas propostas, a esses reinos, que são reinos que Deus não me quer incluso. Jesus passou toda a sua caminhada na terra dizendo, esse reino não é meu, esse mundo não me pertence, esse reino não é meu, eu sou de um reino diferente, eu sou de um reino de cima. E aí, quando ele está diante de Pilatos, Pilatos chega para ele e diz assim, você não sabe que eu tenho poder sobre vida e morte sobre você? Ele fala assim, o meu reino não é desse mundo, porque se o meu reino fosse desse mundo, eu rogaria a meu pai, ele enviaria 12 legiões de anjos. Aí tu ia ver o que é o bicho pegar. Então Jesus deixa claro, olha, esse reino aqui, quando ele está conversando com os discípulos e apontando sobre Judas, sobre a traição, ele diz assim, é chegado o príncipe desse mundo e nada ele tem comigo. Então o que Jesus está em todo o seu ministério pregando e falando na cara do diabo é que a glória desse reino não é a mesma glória do reino do meu Pai. E nós, então, como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, não podemos nos apaixonar por esse mundo. Ele disse, olha, o mundo vos odeia, porque se amasse, cuidaria bem daquilo que ama, mas vocês serão perseguidos porque vos odeia. Então, quando a gente está num deserto e a gente pensa, e hoje tem o cancelamento, hoje tem uma preocupação com o que estão vendo de mim. E agora, deixa eu te falar uma coisa, querem implantar a ética do mundo na igreja. Deixa eu te falar, a Bíblia não é ética, a Bíblia é santa. Muitas vezes a ética desse mundo bate de frente com a vontade e a santidade de Deus. A ética desse mundo diz, o amor aceita tudo. A palavra diz que o amor, ele purifica, que o amor lança fora todo medo, que o amor corrige, que o amor não usa de usurpação, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Mas o amor transforma. O amor desse mundo está atrelado, apegado à relação sexual. Tanto que a pregação é, toda forma de amor é válida. Eles estão dizendo que o amor eros, toda relação é válida. Mas isso não quer dizer que é amor. Terceira coisa. Todo mundo bem? Tranquilão? Bora para mais. Terceiro. Respaldo divino. Isso aqui é um negócio muito louco. Por quê? Satanás disse para ele, olha, você está aqui em cima e lança-te daqui, que ele dará ordem aos seus anjos para te guardar. E a pergunta é, se és filho de Deus. Deixa eu te falar um negócio. Eu acho que isso vai te chocar bastante. Mas isso aqui é a pior ação que você pode fazer na sua vida. Isso aqui. E eu acho que assim como eu, você também já fez. Olha isso aqui. Deixa eu te explicar o porquê. Eu vou exagerar para que haja entendimento. Porque sempre, tanto o humor quanto a filosofia usa o exagero como didática de ensino. Eu quero exagerar aqui. Imagina, eu vou usar eu e a Ellen como exemplo. Imagina que eu chego para Ellen e vou fazer a seguinte oração para ela. Amor. Amor, se for da tua vontade, deixa eu trazer outra mulher para morar com a gente dentro de casa. O que acontece? Isso ativaria a Terceira Guerra Mundial. Essa mulher ia jogar não só um sapato, mas a casa na minha cabeça. Por quê? Primeiro, falta de respeito, falta de honra e falta de amor. Segundo, por conhecer ela e saber do seu caráter. Então, quando você for orar,
ao Deus Santo, Todo-Poderoso, pensa: como que eu posso chegar diante de Deus e pedir para Ele abençoar princípios que Ele rejeita? Senhor, se é da tua vontade, abençoa essa minha falcatrua aqui na empresa. Precisando de dinheiro, Senhor. Ah, Senhor, abençoa o meu presente de Deus. Ah, eu tirei ele da mulher dele, mas abençoa. Você entende? É a mesma aplicação. Como eu posso pedir para um Deus santo, majestoso, poderoso, Deus grande de Israel, abençoar uma coisa que Ele rejeita? Como que eu posso fazer isso? É por isso que Jesus disse a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você está na beira do precipício, vou me jogar. Eu penso que Deus lá de cima, claro que esse é só meu pensamento, Deus é amor. Mas eu dizia: pula, perde e morre logo. Por quê? O que eu te disse? Nós falamos na oferta: olhe para os lírios, olha as aves do céu, eu não vou te sustentar. Agora, por que você vai orar? Senhor, se é da tua vontade. Cara, não tentarás o Senhor teu Deus. Abre comigo Hebreus capítulo 3. O Senhor, ao tirar o povo do deserto, disse para Moisés: avisa o meu povo, não vai ficar uma unha no deserto. No Egito, perdão. Não ficará nada no Egito. Vocês vão sair de lá com prosperidade. Na verdade, Deus já tinha avisado isso desde Abraão, dizendo: por 400 anos, tua descendência habitará em escravidão, mas eu os prosperarei e os tirarei de lá. Essa era a promessa. 430 anos o povo passa no Egito. E aí chega a hora da libertação. E aí, por todo o caminho, Deus tinha de dia a nuvem que botava sombra. Eu não sei se você sabe, mas o deserto de dia é extremamente quente, mas à noite ele é extremamente frio. Alguns registram 3, 4, até 5 abaixo de zero à noite. Então quem escapa do calor com certeza morre no frio. O que Deus fez? De dia uma nuvem, de noite a coluna de fogo. E a coluna de fogo, além de aquecer, guardava, ninguém encostava, ninguém tocava. Deus, por todo o deserto, foi se mostrando fiel com aquele povo. Dizendo: olha, queremos carne, estamos enjoados de pão. Aí vem frango com força lá, as codornizes. E aí, água que sai da pedra, água que estava ruim fica boa, e não sei o quê, e água que sai da pedra, e abre comida, e pão, e não sei o quê, e tal. E o povo todo, o tempo todo, duvidando de Deus, duvidando de Deus, duvidando de Deus. Esse texto de Hebreus vai falar algo sobre essa estação que me assusta. Vamos ler. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Olha isso aqui. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações, como foi no dia da provocação, no dia da tentação no deserto. Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca se ache qualquer um de vocês um coração perverso de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês endureça pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a vossa confiança inicial. Enquanto se diz hoje: se ouvir a voz, não endureça os vossos corações, como na provocação, pelos quais, tendo ouvido, o provocaram. Não foram, porventura, todos que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por esses 40 anos? Não foi, porventura, todos os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto?
E quem jurou que não estaria no seu descanso, senão os que foram desobedientes e que não podem entrar por causa da incredulidade? O Deus que tira esse povo do deserto, com sinais, com poder, com maravilha, começa a guiar esse povo. No meio do deserto, eles endurecem o coração, resistem à voz do Espírito e não conseguem atravessar o deserto. Qual o destino deles? Mortos e prostrados dentro do deserto. Os princípios vão te salvar dentro do deserto. Os princípios vão te fazer atravessar um tempo desértico. Deixa eu te falar. Se você está passando por um deserto, mais uma vez, pare, repense, reveja os princípios. Reveja aquilo que Deus está ministrando no seu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Deus entendeu a postura do povo no deserto como provocação. Ele fala, esse povo me provocou a ira. Porque imagina, eu não sei você, mas quando eu leio o livro de Êxodo, às vezes eu fico meio assim, cara, que povo chato pra caramba. Que povozinho, misericórdia. Sabe o que acontece? No fim do livro eu começo a dizer, ih, rapaz, eu pareço com eles. A gente se identifica, porque tem algumas coisas que a gente fala, eu também sou procrastinador. Eu também, Deus falou 1, 2, 3, 4 vezes. A diferença é que a gente está aqui no ar-condicionado, ventilador, ouvindo uma palavra, sentado bonitinho. Mas é quando o chicote estala que está só você. Então o que acontece? O deserto não te dá a prerrogativa de pecar. O deserto ele te empurra para revelar o teu coração e para que você comece a cumprir os princípios do Senhor. Amém? Deserto é um lugar perigoso. Você pode ficar prostrado, mas pode passar também. Princípios foram feitos para te aperfeiçoar. Deus não quer acabar contigo no deserto. Deus quer te aperfeiçoar. Deus quer te amadurecer. Qual é o propósito do deserto? Para que você amadureça, cresça e não falte em você coisa alguma. Sabe, Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim, enquanto o herdeiro é criança, está sujeito a tutores, mesmo que sendo dono de tudo. O que esse verso quer dizer? Nós temos uma herança gigante, mas ainda não acessamos porque ainda somos meninos. Enquanto então a maturidade começa a chegar em nós, Deus começa então a confiar coisas em nossas mãos. E ninguém é maior do que a sua capacidade de responsabilidade. Ninguém é maior do que a sua capacidade de gestão daquilo que Deus confiou em suas mãos. Deus não vai te dar coisas que você não dá conta de fazer. Só que não é por causa disso que você não vai amadurecer para entrar naquilo que Deus quer que você acesse. Amém? Então, se existe um deserto, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo ele quer caminhar com você nesse deserto. O Espírito Santo ele quer andar com você, caminhar com você. E sabe algo lindo que a gente vê no deserto? Uma coisa que me espanta é que Jesus passa 40 dias e o povo passa 40 anos. A gente pode prolongar demais o nosso deserto. Mas uma coisa linda que eu vejo é que diz, o verso que lemos de Lucas 4, Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado pelo Espírito ao deserto. Mas no Lucas 4:14 diz, e Jesus volta do deserto debaixo do poder do Espírito Santo. Ele volta aperfeiçoado, ele volta alinhado com seu coração de quem não quebrou princípios, cumpriu tudo e o venceu. Mas o evangelista Mateus, no capítulo 4, ao falar do deserto, ele fala assim, e no fim do deserto os anjos vieram e o serviram. Existe um manar, existe uma alimentação que quem morre no deserto jamais vai provar. Existe uma alimentação, existe uma provisão, existe uma experiência com Deus que quem fica para trás jamais vai acessar. Canaã não é para quem morreu no deserto. Canaã é para quem perseverou e agora começa a adentrar num tempo de graça. Porque a vida do crente não é só luta.
tem vitória também, tem graça também, tem preenchimento também. Só que, enquanto a gente pensa, luta, 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 a gente perde a glória que há de vir. Paulo disse, nenhuma tribulação desse mundo se compara com a glória que há de ser revelada. Nem olho viu, nem ouvidos ouviu, nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Todas as cartas de Apocalipse, 7 cartas, e ela tem 7 títulos. Mas esses títulos são ao que vencer. A palavra pode ser ao que perseverar, ao que chegar ao final, ao que completar a carreira, ao que passar pelo seu deserto, ao que chegar ao fim, ao cabo dessa provação e tentação. Deus não quer te matar, Deus quer te aperfeiçoar. E a forma que Ele usa é o fogo e o calor do deserto. Se você entende isso nessa noite, se você deixar isso entrar na sua cachola, se você entender que toda aprovação, tudo aquilo que te aborrece, Deus não vai amolecer o deserto para te agradar. Deus não vai facilitar para você se sentir, como eu amo meu pai. Não, Deus vai endurecer cada vez mais para que você amadureça e entenda que o amor dele também está em meio às dificuldades. Que o amor dele também está no meio do deserto. Que o amor dele também está em trazer pressão sobre você. Porque todo diamante recebe pressão para deixar de ser carvão e se tornar uma pedra preciosa. Você pode ficar de pé?